Vocês estão felizes ainda? Estão preparados para ouvir, para receber e para celebrar a palavra do Senhor? Amém? Vocês estão felizes mesmo, de verdade? E uma coisa que me marcou no testemunho deles e que para a gente sempre fala a respeito disso. Para alguns pode parecer que é uma mera empolgação, mas de verdade nós cremos e temos visto. Essa é a loucura. Não é porque a gente crê só, é porque a gente tem visto, irmão. Deus continua agindo, fazendo, transformando histórias. Então essa expectativa que a gente sempre fala a respeito do novo de Deus, a respeito do que Deus vai fazer, que Deus pode mudar a sua vida hoje, que basta você crer, basta você criar expectativa, basta você começar a mudar a sua mente. Sabe, evangelho não é sobre a quantidade de coisas que você consegue ouvir a respeito de Deus, irmão. Evangelho é a quantidade de coisas que você consegue colocar em prática amanhã, hoje. Evangelho não é sobre assistir uma mensagem que faz sentido para a sua cabeça. Evangelho é sobre ouvir uma mensagem que transforma o seu coração. Evangelho é sobre isso. Evangelho não é sobre participar só de uma igreja, é construir essa igreja junto. Evangelho não é sobre só eu sentar e ser mais um número. A gente acabou de ter agora no nosso viradão 6.000 pessoas sentadas num estádio, celebrando ao Senhor o maior evento de uma igreja brasileira já produzida nos Estados Unidos, irmão. E aí nosso pastor falou isso de manhã, sabe? A gente gosta de deixar claro isso. Aí algumas pessoas podem ouvir isso e falar, tá vendo? Esse pessoal só está preocupado com o número. Olha lá, só estão preocupados em fazer um evento com 6.000 pessoas. Esses meninos são tudo empolgados. Não, irmão, entenda uma coisa, eu faço parte desse número. A minha esposa faz parte, a minha família, o meu filho. Você faz parte, a sua família faz parte. Então pra gente não é um número. Não são 6.000 números sentados numa cadeira, são 6.000 pessoas que tiveram a história transformada para sempre. Pessoas que nunca mais serão a mesma. Pessoas que tiveram o seu destino completamente transformado. Então às vezes a gente fica tão ferido, às vezes a gente está tão ferido, às vezes a gente está tão dentro de uma religiosidade que a gente não se permite nem ao menos ser uma história a ser contada. A gente permite só ser um número a ser contabilizado num domingo. Entende isso, irmão? A gente não está aqui para que você seja um número contabilizado no domingo. A gente está aqui para que você seja uma história transformada, uma família alcançada, a família que vai ser plantada nesse mundo e vai fazer a diferença. Então não é sobre um número. Não se permita ser um número sentado numa cadeira, irmão. Seja parte de uma igreja viva, que está fazendo grandes coisas, porque Deus decidiu fazer. Não é sobre uma igreja, é sobre uma placa. Quinta-feira a gente vai ter o privilégio de ter aqui na nossa casa o nosso pastor sênior, nosso pastor global, André Valadão. Para algumas pessoas é o cantor, para algumas pessoas é a pessoa que você passou a vida inteira ouvindo a música dele. Mas entenda uma coisa, ele é o líder hoje do maior movimento de avivamento no meio de brasileiros na América, irmão. Você tem noção do que é isso? A América nunca viu o que Deus está fazendo, e você pode fazer parte. Você pode deixar de ser um número e começar a ser agora parte de um corpo, de uma igreja que está transformando a história de centenas de pessoas. Então eu quero de verdade, irmão, hoje te incentivar a você mudar, a entrar 2022 diferente, irmão. A gente precisa mudar. Eu quero de verdade te ativar para você em 2022. Quando o nosso pastor estiver pregando, a gente começar a colocar aquilo no nosso coração e criar expectativa. A gente de verdade falar assim, uau, esse negócio é para mim. É isso, meu pastor, é isso, eu quero viver isso. E a gente não ficar mais se prendendo. Ai não, eu tenho que ficar comportado na igreja. Não, é que eu tenho vergonha. O que vão pensar de mim? Aí eu acho que para Deus não precisa de tudo isso. É engraçado que para Deus a gente acha que nunca precisa de exagero, mas para Ele com a gente sempre quer viver uma vida exagerada, não é? Na hora de pedir o exagero de Deus na nossa vida, a gente é maravilhoso. Mas na hora de exagerar e falar, Deus, eu te amo, às vezes a gente é tímido.
A gente é controlado demais, é regrado demais. Então, em nome de Jesus, irmão, Deus está levantando uma igreja viva nessa cidade. Deus está levantando uma igreja viva nos Estados Unidos. E você já faz parte disso. A sua família já faz parte disso. 2022 para você vai ser. Não é, que pode ser. Não é que talvez seja. Já é o ano da sua vitória, irmão. Eu não sei o que você veio procurar. Eu não sei o que talvez esse ano vai te apresentar. Mas uma coisa eu posso te garantir. Esse é o ano da sua vitória. Esse é o ano da sua vitória. Esse é o ano da sua vitória. Não, irmão, você não entendeu. Você não entendeu. De verdade. Esse é o ano da sua vitória. Esse é o ano que Deus vai transbordar sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não sei o que o inferno tentou tirar de você até 2021, mas uma coisa eu sei: 2022 chegou, você está de pé e Deus continua te sustentando. Ele continua fazendo uma coisa nova. Vamos lá então. Vamos ler a Bíblia para ver se agora vai. Para a gente fingir que é crente. Vamos lá. Abre sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 1. Se você tem sua Bíblia comigo, abre em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular a terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e o fere, e tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará o Senhor na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha que interessante, história de Jó. Jó é um homem real, uma história real. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. A Bíblia diz que Jó era um homem irrepreensível. A Bíblia diz que Jó não só pedia perdão pelos seus pecados, mas ele pedia perdão inclusive pela possibilidade dos seus filhos terem pecado. Pensa num sacerdote, pensa numa família que tinha de fato um homem dentro de casa.
Porque hoje em dia a gente acha que o homem é aquele que paga a conta, eu não é? Talvez se fosse hoje, a Bíblia narraria, Jó, ao final da festa, chamava os seus filhos e perguntava: vem cá, quanto é que vocês gastaram para fazer esse banquete todo aqui? Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho que trabalhar mais esse mês para poder pagar esses gastos extras que vocês fizeram. Talvez se fosse hoje, com a ideia de homem que a gente tem, a gente veria as filhas fazendo o banquete para os irmãos. E não os irmãos como homem, provedores, sustentadores, provendo para suas irmãs. Então Jó era um homem íntegro. Jó era um homem que não só fazia a respeito dele, tinha a sua relação com Deus, mas ele ensinou, colocou isso nos seus filhos. A gente vê que os filhos de Jó também eram íntegros, também aprenderam dos seus pais, também aprenderam lições, também faziam, copiavam o seu pai. Irmão, em nome de Jesus, entende uma coisa: existe uma promessa sobre as nossas famílias. O meu filho não se perder não é uma ideia minha, não é um positivismo de 2022, o ano da vitória. A certeza que eu tenho que o meu filho não vai se perder não é porque eu resolvi fazer na força do meu braço, não é porque eu vou pegar o Pedro e vou proibir ele de fazer qualquer coisa, não é porque eu vou pegar o Pedro e não vou dar celular para ele, não é porque ele não vai ter acesso às redes sociais, não é porque eu vou dar uma boa educação, ele nunca vai fumar maconha. Não é isso, irmão. Eu sei que o Pedro não vai se perder no caminho, porque eu vou estar com ele. Eu sei que Pedro não vai se perder no caminho, porque eu vou estar com ele, porque eu vou ensinar para ele o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ainda que ele comece a andar pelas próprias pernas dele, ele vai carregar para sempre aquilo que eu ensinei para ele no caminho. Irmão, entenda uma coisa: a sua família, os seus filhos não vão se perder, não é porque você vai saber fazer e criar os seus filhos da melhor maneira possível, porque você teve acesso ao melhor educador, porque você sentou e conversou com a Super Nani. Não, não, irmão, em nome de Jesus, 2022, você, a sua casa, os seus filhos não irão se perder, porque o Deus de Jó é o mesmo Deus que está aqui hoje e continua sustentando cada um de nós. Ele continua pegando a gente pela mão, e é no caminho, vai ser no decorrer desse ano. Quando você vê, você vai estar: uau, já estou andando sozinho. Uau, Deus, como é bom poder caminhar, e à medida que os desafios aparecem, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Então Jó ensina aos seus filhos, Jó compartilha com seus filhos. Jó é um homem íntegro. E mais, Jó é o homem mais rico do Oriente. Eu não sei o quanto você tem de problema com riqueza, com dinheiro. Eu não sei o quanto você já foi ferido com a igreja, irmão. Mas entenda uma coisa: riqueza ou a falta dela não tem nada a ver com você ser abençoado ou não. Agora, se você é abençoado com dinheiro ou sem dinheiro, prefere viver sem, irmão, não julga quem quer viver com. Não, é que esse pessoal só quer saber de prosperidade. Irmão, entende uma coisa: com dinheiro ou sem dinheiro, irmão, você é abençoado, você é próspero, está tudo certo. Mas não vem falar de quem quer viver com. Jó era um homem mais próspero, a Bíblia não tem problema nenhum em dizer, era o homem mais rico do Oriente. Então se prepare, irmão, porque no ano da sua vitória, você vai obedecer princípios e Deus vai te abençoar, e os seus celeiros irão transbordar. Prepara, porque aquele que gasta tempo ensinando no caminho é o mesmo que abençoa para ir. Aquele que gasta tempo ensinando, educando no caminho, é o mesmo que tem prazer em derramar, em dar, em liberar. Ele não está preocupado em reter. Deus não está preocupado em reter o dinheiro que te daria, porque vai faltar no céu. Não, não, Ele está disponível para te dar, porque no céu não tem falta.
história continua e diz que então, certo dia, Deus está recebendo os seus anjos e de repente Satanás aparece. E aí é interessante porque quando Satanás aparece, Deus faz uma pergunta para Satanás: onde é que você estava? Eu amo essa pergunta. Na verdade, eu amo as perguntas que Deus faz. Deus pergunta para Satanás: onde é que você estava? E aí Satanás responde: eu estava perambulando pela terra. Olha que interessante. A gente vai ver na história de Jó e de algumas outras pessoas, e talvez na sua própria história, pessoas que o tempo inteiro questionam a Deus, perguntam a Deus. Jó, depois você pode ler em casa a história dele. Então Satanás vai tocar na vida dele, ele vai perder tudo que ele tem. Jó vai perder a sua saúde, vai perder a sua família, vai perder os seus bens, vai perder a sua honra e vai perder os seus amigos. Jó é atacado em todas as áreas que um homem pode ser atacado, ele é atacado. Ele é atacado nos seus bens, ele é atacado na sua saúde, ele é atacado na sua família, ele é atacado na sua reputação e ele é atacado nas suas amizades. Tudo que um homem pode perder, Jó perdeu. Aí Jó começa a perguntar a Deus: Deus, onde é que você está? Deus, por que isso? Por que aquilo? Talvez 2021, irmão, você estava assim. Deus, por quê? Por que esse país? Por que essa cidade? Por que eu não consigo romper? Por que todo mundo vence, só eu não venço? Por que todo mundo avança, só eu não avanço? Por que eu estou lá naquela igreja, o pessoal tudo empolgado, fala tanto de avançar, de romper, de vencer, e eu só me olho para a minha realidade e eu não consigo chegar a nada disso? Por que, Deus? Por que 2021 vai ser marcado pelo ano que eu perdi minha mãe? Por quê? Eu fiz tudo certo, eu dava o dízimo em dia, não faltava um culto, o Senhor levou minha mãe, por quê? Entenda uma coisa, irmão, grava isso para você nunca mais esquecer. Nunca mais. As suas perguntas para Deus mostram o quão perdido você está. As perguntas de Deus para você te colocam no lugar certo. Jó começou a questionar Deus: Deus, eu estou perdido, para onde é que eu vou? O que eu faço? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Aí Deus faz a mesma pergunta que fez para Satanás: onde você estava? Volta para o lugar. Deus, ele te posiciona, ele te faz te lembrar quem você é. Deus não é o Peter Pan que faz pergunta para você viver no mundo das maravilhas. Não, ele te bota no seu lugar. Ei, onde é que você estava quando eu criei tudo? Onde é que você estava quando eu liberei a primeira palavra de vida sobre você, sobre a sua casa? Onde é que você estava quando você nem ao menos imaginava ser mãe e eu já tinha te dado um filho? Onde é que você estava quando você nem sabia o que fazer e eu te falei: sai do Brasil e vem para os Estados Unidos? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Esse é o problema, irmão. 2022 não pode ser conhecido por mim e por você pelo ano das nossas perguntas. Nossas perguntas sempre vão mostrar o quão perdido nós estamos, mas as perguntas de Deus sempre vão nos colocar no lugar que nunca deveríamos ter saído. Aí você fala: Leandro, mas calma aí, você está falando que Deus está posicionando Satanás no lugar que ele nunca deveria ter saído? É, exatamente. Porque Deus pergunta: onde é que você estava? Perambulando a terra. Aí Deus faz uma pergunta para Satanás: você viu o meu servo Jó? Você viu um homem íntegro? Você viu um homem temente a mim? Você viu Jó? Irmão, entenda uma coisa: quando a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, é porque Deus está afirmando: eu não tenho problema nenhum de te apresentar para o mundo inteiro.
Eu não tenho problema nenhum em fazer a sua luz chegar em qualquer lugar que seja. Eu não tenho problema em expor o seu testemunho para transformar a vida de milhares de pessoas. Eu não tenho problema nenhum de te pegar, te restaurar e te colocar no lugar de exaltação. Eu não tenho problema em pegar você uma noite caído bêbado e no outro dia te colocar no altar, porque não é sobre você, é sobre quem te colocou. Entende uma coisa, irmão? Sabe por que Deus tem que apresentar Jó para Satanás? Porque a sua vida não está largada, a sua história não está à deriva. Deus está te escondendo nele. É por isso que o inferno pode até mesmo tentar te achar, mas não te encontra. Se Deus não te expor, se Deus não te levantar, irmão, não tem força do braço que consiga, não tem Satanás que consiga. É Deus quem levanta, é Deus quem levanta reis, governos, líderes, pastores. É Deus quem levanta. Então, em nome de Jesus, em 2022, irmão, não tenha medo de ser levantado por Deus, não tenha medo de ser apresentado por Deus. Não, eu estou aqui, mas eu estou quietinho, eu já servi muito, eu já fiz muito, eu já servi demais na igreja, eu já até me feri por causa disso, irmão. 2022, Deus está levantando você, levantando o seu ministério. Não é sobre você, é sobre a glória dele. Não é sobre o quanto você consegue se manter de pé, é sobre o quanto ele vai te sustentar todos os dias da sua vida. Eu tenho que acabar. Então, disse Satanás pergunta a Deus. Satanás está perdido, irmão. Satanás não estava esperando que Deus ia apresentar um servo dele. Aí, Satanás diz assim: será que Jó não tem razão para te temer? Porque para Lúcifer, para Satanás, temer a Deus estava muito mais relacionado com o medo de uma punição. É por isso que a pergunta dele é: será que ele não tem motivo? Será que ele não é assim porque ele tem medo de você? Porque ele tem medo que se você tirar a mão dele, ele vai morrer. Porque você tem medo que ele vai tirar a mão dele, é ou não é? Irmão, quantos de nós não estamos com medo de sermos apresentados por Deus, de entrar em algumas batalhas? Porque a gente tem medo, vai que Deus tira a mão, vai que Deus me esquece. Não, eu não vou beber esse ano não, porque vai que Deus, não me abençoa. Não, esse ano eu vou parar de pornografia, porque vai que... Não, irmão, enquanto você fizer por medo, você nunca vai conhecer o Deus de amor. Porque a única coisa que lança fora o medo é o amor. A única coisa que pode tirar esse pensamento demoníaco da sua cabeça, de que se você não fizer do jeito certo, na hora certa, Deus vai te amaldiçoar. Isso é pensamento de Satanás, irmão. Isso é pensamento diabólico. Isso é pensamento que te escraviza. Isso é pensamento que te causa medo. Deus não está preocupado se você, não, está fazendo tudo certo, eu abençoo mais. Não, parou de fazer, então não, irmão. Deus está controlando a história e está abençoando todos aqueles que querem estar na história dele. É simples. É você que decide entrar na história de Deus ou sair da história de Deus. Não é Deus que está preocupado em te manter lá de qualquer jeito. Não, vou agarrar isso aqui pelo... Não, irmão. Tem gente que está esperando Deus te agarrar pelos cabelos para tomar vergonha na cara, para mudar de vida. Não, irmão, Deus não vai te agarrar pelos cabelos, não. Deus não vai te humilhar na frente de todo mundo para você poder ter
uma história para contar, não. Deus está construindo, Deus está escrevendo a história da humanidade. Deus está escrevendo a sua história antes mesmo de você nascer. Cada detalhe, cada livramento, cada palavra de sabedoria, cada ministério, cada bênção, Ele já está preparando desde a eternidade. É você que decide entrar na história que Deus está escrevendo ou sair dela. É você que decide, porque Ele continua escrevendo. Leandro, e sobre aquilo que eu fiz ontem, eu vim te lembrar: aquele que te chamou, Ele também decidiu lançar no mar do esquecimento todo o seu passado e escrever uma nova história. Hoje é o dia que Ele decidiu apagar o que para trás ficou e continuar escrevendo a sua história. Aí então, olha o que Satanás fala. Irmão, Lutero diz que Satanás é o cachorro na coleira de Deus. Satanás é um cachorro preso na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus deixa. Ele só ataca até no perímetro que Deus permite. Como um bom cachorro, ele também sabe reconhecer os lugares que ele chega e que ele não consegue chegar. Aí olha que interessante o que Satanás fala a respeito de Jó. Irmão, sério mesmo, se eu leio isso aqui de novo, você não entender isso aqui, sério mesmo, vai ser complicado. Esse ano 2022 para você vai ser complicado. Mas eu vou ler e vou te dar a possibilidade desse versículo aqui nunca mais sair da sua mente, do seu coração. Olha o que Satanás fala a respeito de Jó. Se você quiser ler, versículo 10 diz assim, ó: por acaso você, Deus, não colocou em volta dele, da família dele e tudo que ele possui, uma cerca? Não, você não entendeu não, irmão. Olha o que Satanás está falando ao seu respeito. Por acaso, Deus, não é sobre essa família que o Senhor colocou uma cerca, que o Senhor os cobriu com o seu sangue? Por acaso não é sobre essa família, sobre essa história que o Senhor está mantendo e guardando todos os dias? Por acaso não são eles os protegidos, os guardados, os libertos de Deus? Por acaso não são eles que são completamente cercados pelo seu cuidado? Irmão, o diabo sabe, você é guardado por Deus. O diabo sabe, ele não pode te tocar. O diabo sabe, ele pode te procurar, mas não te achará. O diabo sabe, ele pode tramar contra a sua vida, ele pode tentar te abater, mas o Senhor te lembra todos os dias: o sol virá pela manhã, a esperança há de ressurgir. Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Irmão, eu não sei se você sabe, eu não sei se você entendeu o porquê que você está aqui dia 2 de janeiro, sentado no banco de uma igreja, talvez cheio de perguntas, perdido.
A cara é de crente, o sovaco é de crente, a cara é de intelectual, a pose é de estou entendendo tudo, estou sabendo tudo. Isso aí, esse texto aí eu já ouvi umas 57 vezes. Quem é esse menino para me ensinar um negócio? Irmão, eu não sei se você está entendendo, mas dia 2 de janeiro de 2022, o ano da sua vitória, Deus veio só te lembrar de uma coisa: eu estou te guardando a tempo. Sabe por que você não morreu ainda? Sabe por que você não parou ainda? Sabe por que você não se suicidou ainda? Sabe por que você não abandonou essa família? Sabe por que o seu filho ainda não morreu? Sabe por que você ainda está vivo de pé? É porque eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Eu tenho um plano, um propósito para a sua vida. Eu tenho um ministério para te dar. Eu tenho uma vida honrada para você. Você não precisa viver como quem pede favor. Eu tenho uma vida próspera para você. Você não precisa viver como aqueles que estão perdidos, questionando a Deus: cadê você? Onde é que você estava? E Ele está respondendo: eu estou te guardando. Antes mesmo de você ter consciência, antes mesmo de você errar, eu já te guardava, já sonhava, já tinha planos, já tinha tudo desenhado. Não sei você, mas de verdade, como é bom começar o ano ser lembrado por isso. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não te abandonou aqui. Deus não te apresentou para Satanás para ele poder brincar com a sua vida. Deus não te entregou na mão de alguém que não sabia o que estava fazendo com você. Talvez o relacionamento que você passou ano passado, que te feriu, que te abusou, talvez você está se perguntando: Deus, por que você deixou? Entenda uma coisa, Deus está guardando a sua história. E a história de Jó só é conhecida até hoje, não porque Jó perdeu tudo que tinha. A história de Jó está na Bíblia, não é porque Jó fez um dia parte da conversa de Deus com Satanás. A história de Jó está na Bíblia porque Jó perde tudo que tem: família, gados, saúde, reputação. Jó perde tudo. Mas a história de Jó não termina desse jeito. Jó era crente. Você lembra que a história começa dizendo que Jó era um homem temente a Deus. Mas o capítulo 42, verso 5, Jó vai declarar: antes desse dia chegar, antes do dia 2 de janeiro de 2022, eu conhecia, eu ouvia falar, os meus ouvidos já estavam fartos de histórias de Deus, os meus ouvidos já tinham ouvido a voz dele, os meus ouvidos já tinham entendido. Mas agora, os meus olhos se abrem, os meus olhos se abrem. Irmão, entenda uma coisa: quando já está dizendo os meus olhos se abrem, Jó não está dizendo que as trevas perderam sobre ele. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que o ano da vitória
É o ano que os nossos inimigos vão perder e a gente vai ganhar. É porque a gente às vezes acha que a sombra, que a escuridão tem poder de ofuscar a luz. A sombra não tem poder de ofuscar a luz. É a luz que dissipa toda a escuridão, irmão. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus, esse ano da vitória não é um ano da gente se posicionar. Aí eu estou com medo, é melhor eu começar a obedecer, senão Satanás vai me atacar. É melhor eu começar a fazer isso, porque senão eu vou perder. Não, irmão. O ano da vitória é o ano que a luz irá encobrir as trevas. Não é o ano que as trevas vão tentar apagar a luz. Não, é o ano que a luz vai se levantar e vai dissipar toda a treva. Ei, 2022 não é o ano que Satanás vai continuar tentando ceifar famílias, ceifar filhos, ceifar amigos, ceifar histórias, ceifar empresas. Não, 2022 é o ano que você vai se levantar, a sua casa vai se levantar, a sua família vai se levantar, a sua empresa vai se levantar, e o sul da Flórida vai saber: Deus está vivo, Ele ressuscitou. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Se eu fosse você, eu já começava a glorificar a Deus aí onde você está. Feche seus olhos, levanta a sua mão. Começa a glorificar a Deus aí onde você está, irmão. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não entregou a sua vida de bandeja para Satanás, não. Deus está fazendo do seu inimigo um espetáculo público. Ele está tentando te achar, mas não consegue. Ele está tentando te desanimar, mas ele não consegue. Ele tentou te paralisar, mas ele não conseguiu. Os planos dele sobre a sua vida foram todos frustrados. Deus está reescrevendo uma história vitoriosa, uma história poderosa, uma história abundante sobre você.